Vamos analisar essa vitória do Vasco sobre o Marcelo Dias lá em Santa Catarina por 3-1. O Vasco não fez uma grande exibição, mas jogou o suficiente para avançar na Copa do Brasil, manter o sonho do bicampeonato e, quem sabe, vindo com reforços, dá para sonhar. Vamos falar sobre isso, sem edição. Salve, salve, galera do Vascão, mas eu vou fazer a chamada da edição e sem vergonha alheia, tudo bem, mas para aí a versão com edição. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera! E foi um jogo que foi uma apresentação lá no Gigantão para 6.886 do torcedores que estiveram presentes no estádio, com uma renda de R$1.231.040. E durante a semana, a VasTT, hoje eu fico em dúvida se eles são torcedores mesmo do Vasco, mas por outro lado eles têm realmente razão, porque são muitos anos de trauma, muitos anos de sofrimento, muitos anos de decepção. E naquelas de a gente não querer se decepcionar, já pensa no pior. Nas vésperas dos 3 clássicos que o Vasco teve desse Campeonato Carioca, por exemplo, todos disseram que o Vasco ia tomar uma porrada. Inclusive, teve quem dissesse que ia ser igual no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, que o Flamengo fez 4-0 no primeiro tempo. Só não fez mais porque no segundo tempo eles tiraram o pé. E falaram a mesma coisa que ia acontecer, esquecendo que naquela ocasião eles estavam com um projeto de treinador chamado Maurício Barbieri. Hoje o Vasco tem 2 treinadores de verdade, que são familiares, pai e filho, o Ramon e Emiliano Dias. É uma coisa totalmente diferente. O Vasco jogou esses clássicos, principalmente com a dupla Fla-Flu, mereceram vencer, mas bateu ambos 0-0 e venceu o Botafogo por 4-2. 4-2, é verdade. Eu acho que o Vasco hoje tem, eu já falei isso, de complexo de vira-latas. Quando ele vai jogar com uma equipe que ele sabe que é forte, que ele não é o favorito de vencer, como foi o caso dos clássicos, o Vasco joga com a faca nos dentes. E quando vai jogar com uma equipe de baixo investimento, que ele é o favorito, eu acho que ele vem desatento, vem com mentalmente relaxado, e acaba passando por sustos que ele poderia não passar. E o Vasco não teve problemas para impor seu jogo, embora o seu cérebro, que é o Dimitri Payet, gripado, nem viajou para Santa Catarina, mas o Vasco tem um toque de bola rápido pelas pontas, que abre espaços. Nisso que o Vasco, quando está sem o seu principal jogador, ele consegue, ainda assim, criar com esses jogos de times teoricamente inferiores, como foi contra o Adrax, como foi, que criou bastante, mas não soube aproveitar as oportunidades naquela ocasião. E hoje também foi assim, o Rossi na ponta direita, o Anderson na esquerda, e o Vaé, podendo circular na área adversária. O Vaé, aliás, ele é um cara que ele tem que ser aplaudido em todo jogo, porque ele é daquele argentino raiz que joga com raça em todos os jogos, não importando. Inclusive nos amistosos lá no Uruguai, ele jogava
como se estivesse jogando pelo seu prato de comida. É o cara que eu valorizo, não é um daqueles artilheiros como o Vasco teve no passado, o Roberto Dinamite, o Romário, mas é o cara que sabe fazer gols, e é o cara que, sim, eu já considero que ele tenha uma probabilidade muito grande de se tornar, sim, ídolo do Vasco. E o time do Marcílio Dias me falaram durante a semana que era um time que tinha uma boa variedade tática e tinha esse lance pelo alto como uma das características. Mas o Vasco não tinha problemas para criar, o Vasco era muito desatento defensivamente, errava os seus posicionamentos. Mas o Vasco chegou ao gol logo aos 10 minutos, num cruzamento do Rossi, que o Vigete conferiu. Era para aproveitar o desespero do Marcílio Dias, certo? Já que o Marcílio Dias, no caso aí, precisava virar o jogo para se classificar, eles teriam que, não tinha jeito, eles teriam que se abrir. E aí é aquilo que eu falo, o Vasco teve um pane, né? Disso, deixou o adversário gostar do jogo, e no cruzamento de duas bolas desviadas, a cabeçada do Zé Ricardo, que empataram o jogo. Aí foi um susto da Bastetê. Eles têm razão de uma certa maneira, porque o Vasco já foi eliminado durante a Copa do Brasil de times ruins, né, teoricamente ruins, crise de Abraoma. Ano passado, o ABC, na segunda fase, que o Vasco passou agora. Inclusive, no ano passado, o Vasco passou da primeira fase, tomando um susto diferente dessa fase, mas vou chegar lá. E no empate o time acordou e não teve muitos problemas para chegar no segundo gol. E um lance de bola parada que a defesa do Marcílio tirou parcialmente, e o Alisson bateu de primeira, botando o Vasco na frente de novo. Aí o Vasco deu espaços para tentar contra-atacar, mas nessa coisa o Vasco voltava a ter problemas de atenção. Numa dessas, o Paulo Henrique deu a bola para o adversário, tentou dar aquele lega-lega para tentar ir para o ataque, né? Foi intercoar, não sei para quem, não lembro para quem, se foi para o Léo, mas jogou no pé do adversário, que quase resultou gol do Marcílio Dias. Mas depois daquele susto, deve ter tomado um esporro do Emiliano Dias no vestiário. A defesa, que estava toda desatenta, deve ter levado bronca. Inclusive, teve alterações no intervalo. Saiu entrou o Safosa e entrou o Cocão. Saiu o Zé Gabriel e saiu... Eu nem lembro quem saiu também para a entrada foi o Zé Gabriel e saiu... Nem lembro agora quem. Saiu também, seja quem for, não lembro. Mas houve alterações no intervalo do jogo. E também entrou o Praxedes depois, um Praxedes. Entrou o DVD no lugar do Rossi. Entraram bem na partida. E nisso o Vasco foi tocando bem a bola pelas pontas. Numa dessas, de que até teve participação no início da jogada do Jet, e o Gamares enfiou a bola em profundidade, o David fez o terceiro gol. Enfim, é aquilo que o Vasco precisa de reforço, principalmente no meio para frente, principalmente no Campeonato Brasileiro, que
Não vai ter essa facilidade que teve hoje, né, sem um meio de criação, um campeonato forte como o Campeonato Brasileiro, vai ter problemas, então precisa de reforços, mas é um time que eu considero melhor que dos últimos anos, comparar os últimos anos do Vasco, que teve Raniel, é um dos melhores, se não o melhor. Tem possibilidade do Vasco, eu não falo em chegar na final da Copa do Brasil, mas chegar pelo menos até a fase dos times brasileiros que estão disputando a Libertadores, as quartas de final, dá para chegar lá, mas tem que ter cuidado, todo cuidado, a pouco, ainda mais com os times de baixo investimento, nessa segunda fase que será em São Januário, também jogo único, seja lá o vencedor de Água Santa e Superintendência. Terá que ter cuidado para não ser traído como foi no ano passado. Agora, eu acho que o Ramon ainda vai colocar o time num esquema 5-3-2, no caso aí, né, porque eu acho que o meio de campo do Vasco poderá ter 2 volantes, no caso do Safoso e o Zé Gabriel, porque eu não vejo o Gamades como um volante. Ele sem a bola, ali na marcação, ele é perdido. Ele tem uma boa distribuição com a bola nos pés. Ele não tem, o problema dele é o jogo sem a bola. Ele faz parte daquele camisa 8 do passado, do tipo do Giovani, não estou falando da qualidade técnica, pelo amor de Deus. Eu estou falando da característica do Giovani, do Gerson Canhotinha de Ouro, que era aqueles volantes, camisa 8 do passado, não marcavam ninguém, mas decidiam jogos com as bolas nos pés. E eu acho que o Gamades é um tipo de um jogador dessa característica. Então faria um meio de campo com o Zé Gabriel, o Safosa, o Baé e o Gamades. Porque no Campeonato Brasileiro não vai dar para abrir mão de volante, cão de guarda, posso dizer, de contentação. Mas hoje deu para o gasto, né, essa vitória por 3-1 no Marlírio Dias. E agora o pensamento na semifinal, na rodada final da Taça Guanabara, né, para carimbar de vez a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, de aguardar esse vencedor de Água Santa e Juminense. Mas valeu pela vitória. Podia ter vencido de forma mais tranquila se a defesa estivesse numa noite mais atenta. Então é isso, galera. Até o nosso versão com edição desse vídeo. E também vamos repercutir daqui a pouco a coletiva provavelmente, o Emiliano Dias, lá em Santa Catarina. Até mais.